Olá, senhores, bora aí para mais uma questãozinha de ótica. Olha só, um objeto P está localizado entre dois espelhos perpendiculares conforme a figura. Localize na figura as imagens formadas, dando as suas distâncias até o objeto e se as imagens são inversas ou direitas. Bom, nós temos espelhos planos aí, certo? E no espelho plano, senhores, a imagem sempre é direita em relação ao nosso objeto, né? A única coisa que pode acontecer com ela é ela sofrer aquela situação de enantiomorfismo, né? Quando a gente percebe que o lado direito da imagem acaba sendo aquele lado esquerdo do objeto e vice-versa, tá? Bom, primeira coisa para a gente achar a imagem desse objeto P é a gente traçar aquele alinhamento perpendicular a cada espelho e a distância sempre simétrica ao objeto. Então, vamos calcular em relação ao EP1, primeiramente. Olha só, eu vou pegar aqui um alinhamento na cor vermelha, ó, um alinhamento desse objeto P perpendicular ao nosso espelho EP1. Vou fazer essa linha pontilhada, tá? Ou tracejada, para a gente não confundir com raios, caso, né, você tenha que construir raios aí também. E a distância que o objeto se encontra do espelho é a mesma distância que a imagem vai estar. Então, aqui eu vou chamar de P1. Essa distância vale 4 centímetros e, na verdade, o que ele pede para nós é para determinar a distância entre a imagem e o nosso objeto, né? Então, a distância entre a imagem e o objeto, nesse caso, ela vale 4 mais 4, que dá 8 centímetros. Agora, nós vamos traçar em relação ao espelho EP2. Então, aqui, ó, eu vou traçar um alinhamento perpendicular ao nosso espelho. Sempre perpendicular, tá? Para poder achar a imagem. Essa linha sempre pontilhada ou tracejada, tá? E aí, a posição dessa imagem é simétrica ao nosso objeto. Então, a mesma distância que o objeto encontra-se do espelho, a imagem também vai estar do espelho. Então, aqui seria 3 centímetros. Porém, o que o exercício, de novo, pede para nós é a distância entre a imagem e o seu objeto. Então, essa distância agora aqui, 3 mais 3, ela vale 6 centímetros. Leão, acabou então, né? De jeito maneira. Olha por quê. Esse espelho EP1, você percebe que a imagem P2, ela ainda está à frente da parte espelhada, EP1? Isso significa, senhores, que essa imagem vai funcionar como objeto agora para o EP1. Então, perceba que é uma imagem gerada dentro do EP2, mas que vai funcionar como objeto para o EP1, porque ela está à frente da parte espelhada. Para o espelho, lembre-se, é como se o espelho continuasse infinitamente aqui, ó. Ele não continua, mas é como se ele continuasse infinitamente. Portanto, essa imagem, P2, ela acaba funcionando como objeto para esse espelho, gerando uma nova imagem. Então, vamos traçar essa imagem agora? Olha lá. Traçando aqui um alinhamento perpendicular ao alinhamento do espelho. E, lembrando essa linha pontilhada, tracejadinha, né? E a mesma distância do meu objeto. Então, aqui, ó, esse objeto ele está a uma distância aqui equivalente à distância do objeto em relação ao EP1, né? Ou seja, vale 4 centímetros. Portanto, a nossa imagem, que eu vou chamar de P3, ela também vai estar a 4 centímetros, certo? E a mesma coisa acontece para o P1. Olha que bacana. A primeira imagem que a gente gerou aqui, ela também está à frente da parte espelhada do EP2. Então, é uma imagem gerada no espelho 1, mas que vai funcionar como objeto para o espelho 2. O espelho 2 é como se ele continuasse infinitamente também nessa posição aqui, ó. Então, é como se o espelho tivesse, ou pontilhar, porque ele não continua, obviamente, mas é como se ele continuasse. E, portanto, nós vamos traçar a imagem de P1 dentro do EP2. Então, nós vamos fazer aqui um alinhamento perpendicular ao nosso espelho. E a mesma distância que esse objeto, ou essa imagem funcionando como objeto, se encontra no espelho, nesse caso, equivale a 3 centímetros essa distância, né? A mesma distância vai estar a imagem do objeto. E percebo que essa imagem coincide com a imagem do P2 gerado dentro do EP1, né? Então, agora nós temos 3 imagens geradas aqui. Bom, ele pediu a distância das imagens geradas em relação ao objeto. Então, aqui, para a gente poder calcular essa distância agora, ó, nós vamos poder utilizar a relação dos espelhos, a relação de Pitágoras aqui para nós, né? Percebam que esse ângulo ele vale 90 graus. Aqui eu tenho um lado um cateto que vale 8, aqui eu tenho um cateto que vale 6. Você pode fazer o Pitágoras ou já aplica o triângulo pitagórico, né? 3, 4, 5, a gente percebe, multiplicado por 2, a gente percebe que essa hipotenusa vale 6, 8, 10 centímetros para nós.
Fechou? Bom, todas as imagens aí são direitas em relação ao objeto. Se o objeto estiver em pé, as imagens também estarão em pé, tá? Agora, quem que é enantiomorfa para nós aqui? A P1, então vou colocar aqui para vocês, ó. P1 é enantiomorfa para nós, certo? A P2 também é enantiomorfa para nós. E essa aqui a gente vai escrever bem rápido. Mas a P3, ela é uma imagem direita em relação ao objeto. Direita no sentido de ela não sofre o enantiomorfismo, tá? Porque o objeto P aqui, ó, quando gera a imagem no primeiro espelho, a imagem fica invertida, né? A lateral dela. O braço esquerdo vira o direito vira o esquerdo. A mesma coisa acontece com a imagem 2. Agora, quando esse 2 funciona como objeto para gerar uma terceira imagem, ela inverte de novo. E se ela inverter, ela fica igual ao objeto P para nós, assim como acontece com a P1. Então, sempre a primeira, na verdade, sempre as imagens ímpares geradas dentro de cada espelho, a 1, a 3, a 5, a 7, elas sempre vão ser enantiomorfas, tá? Agora, as pares dentro de cada espelho, elas sempre vão ser normais, naturais para nós aí. Então, no caso do P1, a primeira imagem gerada é enantiomorfa, e no caso do EP2, a primeira imagem gerada também é enantiomorfa. Agora, a segunda imagem gerada, ela inverte, desinverte, no caso, né? Então, ela fica normal aqui para nós. Fechou, meninos? Grande abraço a todos e até a próxima.